Olá, meu nome é Rubens Musi e neste vídeo quero falar sobre o vento e a árvore e a teologia da mata. Inscreva-se e participe no meu canal. O vento. Continuando com o elemento ar, nesse capítulo o Belden explora o vento como um professor espiritual. O sopro, o ruá de Deus, que fala no texto de Gênesis, é descrito também por meio da oração de Jesus, naquele clássico anônimo russo, O Caminho de um Peregrino, que sincroniza a oração com a respiração. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim. É um texto muito interessante que eu quero convidar você a ler, inclusive, O Caminho de um Peregrino. A experiência de escalar fisicamente uma árvore é entrelaçada pelo Belden com a teologia verdejante e visionária da Hildegard de Bingen, a mística medieval que viu o poder de Deus no Viriditas, a força verdejante de toda a criação. Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. O vento e a árvore. O vento é uma força primordial e psicológica também. O vento não é apenas um fenômeno meteorológico, ele tem um poder profundo sobre o nosso psique. É muito interessante isso quando você caminha no meio de um eucaliptal, aquelas árvores, e os eucaliptos fluindo, o vento e o cheiro e o sabor, e aquele vento batendo, aquele som profundo. Não sei se você já dormiu debaixo de eucaliptos e à madrugada o som aterrorizante, o som incrível que eles fazem, e o ruá, o pneuma, o sopro divino que você vê como sendo um símbolo muito forte no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Gaston Bachelard fala: com o ar violento compreendemos a fúria elementar, esse exercício furioso de uma vontade que está ligada a nada dentro de nós. Olha que interessante esse exercício furioso da vontade que está em movimento dentro de nós. Ele fala que é como o ar violento, como o vento. Como é que a gente lida com essa fúria? Como é que a gente olha para o nosso interior? E o caminho de um peregrino, o Belden utiliza como essa oração do coração. O texto russo, como eu falei, é muito interessante, ensina a prática de uma oração incessante através da repetição da frase: Senhor Jesus, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de nós, sincronizada com a respiração, sincronizada com a caminhada. Esse é o modelo antigo de repetição de frases, mas é muito interessante o que ele provoca dentro de nós quando a gente o pratica, no momento de respiração, um momento tranquilo, de meditação, um momento em que você, por exemplo, não sei se você pratica o yoga, mas eu pratico yoga, e aquela mindfulness que ele trata na hora da respiração em que você ora. E a respiração, então, se torna o veículo que leva a mente ao coração. Enquanto você expira, diga: Senhor Jesus, tem piedade de mim. Tente afastar todos os seus pensamentos. Fique calmo, seja paciente, repita o processo com muita frequência. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim. Então você caminha na mata, você usa essa expressão do livro da piedade russa e você vai percebendo algumas conexões com o vento exterior e o sopro interior, é o que o Belden diz. É interessante essa experiência do vento na montanha que me leva à conexão da oração e à disciplina de uma oração respiratória profunda que ofereça esse centro, a presença de Deus, e mostra a turbulência exterior que pode nos levar a uma quietude interior profunda, que pode nos levar inclusive a refletir numa série de questões e ansiedades e problemas e preocupações e conflitos que nós temos no dia a dia. E a citação do Belden com relação ao peregrino russo, ele fala o seguinte: o peregrino russo fica maravilhado com os ventos tempestuosos que varrem a estepe, mas é a respiração rítmica da oração que toca seu coração, como se Deus e eles estivessem respirando um com o outro. O vento nos ensina então sobre a dualidade do poder espiritual. Pode ser avassalador e caótico. Você percebe citações bíblicas como da tempestade em que Jesus anda sobre as águas.
mas também pode ser uma fonte da vida e da paz interior quando você vê Deus falando com o profeta Elias no meio daquele sussurro do vento suave. A chave é aprender a respirar em meio à tempestade, encontrando o sopro de Deus dentro de cada um dos nossos próprios sopros e da nossa respiração e ouvindo Deus ao redor. Quando a gente olha para os ventos que varrem a Mata Atlântica e como eles são essenciais para a polinização, para a dispersão de sementes, que é um agente de renovação da nossa mata. Isso nos lembra que forças que parecem destrutivas são, na verdade, cruciais para a saúde e a dinâmica do ecossistema. Devemos aprender então a respirar com os ciclos naturais da floresta em vez de nos opormos a ela. Em uma região sujeita a fortes tempestades de verão, ventania, como é a nossa, que derrubam árvores da Mata Atlântica, e isso inclusive aqui na cidade de Londrina, nós como homens e mulheres preocupados com a natureza, quer sejamos cristãos ou não, podemos guiar nossas comunidades a ver esses eventos não apenas como desastres, mas como a voz da natureza, como uma pregação da natureza sobre a impermanência e a necessidade de um alicerce espiritual interior forte. Pratique a oração do coração do peregrino russo, ou uma variante, uma variação diferente, um mantra simples aí que você use, uma oração simples durante a caminhada numa trilha da Mata Atlântica, sincronizando a sua respiração com os passos, com as palavras, ouvindo Deus, sentindo como o ritmo da caminhada, da respiração se harmoniza com o som do vento e as folhas dos ipês e das araucárias e das embaúbas ao seu redor. Belden, no capítulo 5, fala sobre a árvore. Ele retorna ao tema da árvore avô para uma exploração um pouco mais profunda a partir da teologia verdejante e visionária de Hildegard de Bingen, a mística medieval que viu o poder de Deus na viriditas, a força verdejante de toda a criação. Olha que interessante, ela usa a palavra latina viriditas para falar dessa força verdejante da criação. Escalar uma árvore é uma forma de comunhão física e espiritual. Eu me lembro quando moleque escalando um pé de jabuticaba, uma mangueira perto de casa. Até hoje eu tenho vontade de às vezes subir uma árvore bonita e olhar lá de cima, porque é uma comunhão física, espiritual até mesmo que eu tenho, de dentro da vida de uma árvore. Mudando essa perspectiva e olhando de cima e aprofundando a minha conexão para além da contemplação dessa grande árvore no nível do solo. É interessante. Suspenso no ar, disse Belden, cercado por amentílios vermelhos em flor, senti sua vida pulsando ao meu redor. Olha que interessante quando a gente lembra, inclusive, das formas com que o Tolkien descreve as florestas e os entes dessas florestas, chamado o barbárvore, por exemplo, seres profundamente enraizados na história, sábios, lentos, fortes, profundos. Essa vida secreta das árvores sempre nos fascina. O Lane detalha, por exemplo, a biologia do avô, a sua fotossíntese, o sistema de cura de feridas que a própria árvore tem, a rede subterrânea de comunicação fúngica, a World Wide Web, revelando um ser complexo, social, integrado, conectado. As árvores são seres sociais. Olha que interessante ele fala. As árvores são seres sociais. E a Hildegard de Bingen desenvolve uma teologia, uma espiritualidade a partir da viriditas, a verdejância, como sendo a manifestação do Espírito Santo de Deus na Terra. A força vital que permeia toda a criação. Como simbolicamente nós vimos no livro Avatar, a Hildegard teologicamente analisa essa espiritualidade como um processo de se tornar verde e frutífero. Falta verdejância em nós, seres humanos. Não há criatura no mundo sem algum tipo de brilho. A Hildegard fala, seja verdejância, sementes, brotos ou outro tipo de beleza. Caso contrário, não seria uma criatura de todo. Será que nós fazemos parte desse processo todo de verdejância? E aqui está a conclusão do Belden. As árvores podem ser professores de resiliência para você, comunidades de uma presença imanente da glória de Deus, através de uma experiência física, por exemplo, da escalada,
de uma visão mística que a Hildegard fala, nós aprendemos a santidade não como algo etéreo, algo espacial, mas ela está enraizada na vitalidade verde pulsante da própria terra. E aqui está uma boa reflexão para nós brasileiros no contexto da Mata Atlântica. Essa ciência da Wood Wide Web, né? dessa rede de conexões que estão de uma rede de comunicação subterrânea. Eles chamam Wood Wide Web, fazendo uma referência ao World Wide Web. A wood é a madeira, né? Então essa comunicação interna com implicações profundas para o reflorestamento da nossa mata. Em vez de plantar monoculturas, a gente só fica plantando monocultura de milho, de soja, de eucalipto. A gente precisa focar em espécies nativas, num consórcio de espécies nativas que possa ajudar a recriar toda essa rede de ajuda mútua. A gente tem que pensar de uma forma mais sábia, resultando numa floresta mais saudável, resiliente. E nós, homens e mulheres, precisamos celebrar a viriditas, a verdejância nos nossos encontros espirituais e religiosos, nossos encontros de amigo, usando folhas, usando galhos, flores da Mata Atlântica, na decoração do nosso ambiente, criando uma teologia do Jequitibá, refletindo aquela força, beleza, resiliência das árvores nativas que revelam o caráter de Deus. Veja como a gente pode fazer teologia de uma forma diferente. Encontrar, então, árvores, uma floresta, um trecho da Mata Atlântica em que você ouve, que você participa, você interaja e você chame isso de você próprio mesmo, do seu próprio ser, do seu próprio interior. Passar tempo com essa terra, passar tempo com essa floresta, não apenas olhando. Eu faço caminhadas em alguns trechos de matas e frequentemente passam caminhões em alta velocidade, Hilux em alta velocidade, e esse pessoal não está ouvindo a floresta, não está respeitando nem mesmo a velocidade dessa floresta. Passa todo vapor pela gente que caminha, não estão cheirando suas folhas. Eu quero sentir as raízes, eu quero cheirar as folhas, eu quero tocar a casca dessas árvores. Se for permitido, até subir em um galho baixo para mudar a minha perspectiva e me sentir abraçado por essa criação bonita de Deus. Venha, participe do meu canal, nós vamos ter muitas outras coisas para falar sobre a teologia natural, teologia da mata.